Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de sexta-feira o presidente do Conselho da Comunidade de Assistência ao Apenado do Presídio Estadual de Lajeado, Leandro Schirholt. Leandro, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer também do Conselho poder informar para a sociedade a importância do Conselho, o que o Conselho faz, né, desde quando atua. É um grande prazer para o Conselho estar aqui em Teutônia, podendo trazer um pouquinho mais de informação sobre o nosso trabalho. E eu também quero pedir a permissão para anunciar a presença do pai do Leandro, né? Isso. O José Alfredo Schirholt, que é professor, jornalista, historiador, escritor, uma longa caminhada aí, contribuindo muito para o Vale. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Tirol. Bom dia, para mim é um prazer. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje com o Leandro, falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não gostam nem de ouvir falar, né? A questão do nosso presídio estadual de Lajeado. Quando a gente às vezes pensa, deveríamos estar pensando em construir escolas, hospitais, mas é necessário, não tem como fugir disso, né? Faz parte da sociedade. Sim, é verdade. O ideal é que a sociedade, o governo do estado, que a gente sempre buscasse construir cada vez mais escola, porque a educação é o básico, né? É o básico da sociedade, escolas, hospitais, centros de segurança, mas infelizmente o presídio também se faz necessário, né? A gente vive em sociedade, a sociedade tem regras e aqueles que descumprem, eles precisam ser coibidos desse descumprimento da lei. E o presídio, infelizmente, é necessário aqui cada vez mais, né? A sua formação é advogado e atua na área criminalista. Eu sou advogado, atuo na área principalmente criminalista, também em outras áreas do direito, mas principalmente criminal, sim. Também. Bom, a gente, se for fazer um apanhado aí da história do Conselho da Comunidade de Assistência ao Apenado, tem-se o nome de Miguel Feldens, né, que por um bom tempo ocupou a entidade, fez um trabalho assim que com certeza teve muita divulgação, né, e principalmente agora nos últimos anos com a questão do presídio feminino, né? O Dr. Miguel, ele faleceu agora recentemente em agosto, ele era o presidente do Conselho. Eu tinha sido eleito como um vice-presidente e, em razão do falecimento do Miguel, então eu assumi o cargo, né? O Miguel, desde 96, talvez um pouquinho antes, ele sempre trabalhou com os apenados. E a partir de 2003, se eu não estou enganado, houve então a criação do Conselho, né? E aí, com o Miguel sempre à frente do Conselho da Comunidade, se estabeleceu então um cumprimento que é previsto em lei, né? Desde 84 existe a lei, né? De acompanhar mais de perto o apenado, ouvir o apenado, ver quais são as circunstâncias que ele está cumprindo a pena, se está o presídio adequado conforme a lei, né? O que é possível melhorar, né? O Conselho então é um órgão auxiliar da execução penal, né, que serve para ouvir os presos, ver quais são as condições que ele está sobrevivendo hoje em dia, a gente pode dizer sobrevivendo dentro de uma cadeia, né? Quando a gente fala em presídio, a gente fala muito em superlotação, é algo que a gente principalmente ouve, né, que já estão superlotados, não tem área e quando se pensa em novas unidades, nenhum município as quer, né? Ninguém quer ter um presídio, principalmente quando chega a informação, olha, o governo pensa daqui a pouquinho construir vamos falar em Teutônia, nós aqui, com certeza ninguém quer um presídio próximo de sua casa, ou mesmo que seja na cidade, mas tem presos que são daqui e vão ser colocados aonde, né? Então também tem que ter esse entendimento, na verdade, por parte dos governantes e da população, né? A gente tem sempre a ideia de que nunca vai acontecer com a gente, ou com um parente próximo, ou com um amigo próximo, mas às vezes acontece. E o que está acontecendo hoje em dia? Qual é o grande problema hoje em dia? É que o presídio de Lajeado, agora com umas normativas do Tribunal de Justiça, as varas de execuções criminais, né, elas estão
centralizadas em Santa Cruz do Sul. Então, se um cidadão de Teutônia hoje for preso, uma prisão preventiva ou uma condenação, ele pode ir para Lajeado, né, existindo vaga, ou se não para qualquer outro presídio do estado. Normalmente, se não existe vaga em Lajeado, ele vai ser encaminhado para uma penitenciária em Venâncio Aires. E como é que faz os familiares, né? Como é que fica essa situação para visitação? Quais são os problemas que ele vai enfrentar dentro de uma penitenciária? A penitenciária é um presídio muito maior, é para prisões muito mais graves, são prisões já que não há mais recursos, é um pouco diferente do presídio, né? Então hoje a realidade é essa, um cidadão hoje que vai preso, ou uma simples prisão para investigação, por exemplo, ele vai ser levado muito provavelmente para Venâncio Aires. Lajeado limitou-se a 250 vagas, porque estava muito complicado lá dentro, era muita gente por metro quadrado, não tinha mais condições de suportar isso, né? Então, por isso também houve várias vezes interdição do presídio, né? Agora limitou-se a 250. A 250 é o limite. Deve estar sempre... eu acho que é 248, às vezes 250, mas não tem muito mais espaço não. E a meta agora para o Conselho é de buscar uma nova unidade? Qual é a meta de trabalho? O Conselho ele está com duas frentes, né? Uma é continuar atuando dentro do presídio para ajudar a manter o presídio, para melhorar para as pessoas que estão lá dentro, né? Alguma construção de sala, as atividades que o apenado exerce lá dentro do presídio, procurando sempre trazer ele para o trabalho, né? Ocupar a mente dessas pessoas. E a outra frente que a gente está começando a estudar agora, a viabilizar é um novo estabelecimento, né? Um estabelecimento um pouco maior, porque vai pegar pessoas de Lajeado, Estrela, Teutônia, Bom Retiro, todos essas cidades elas precisam se unir, né, para conseguir evitar que pessoas daqui da região sejam colocadas em qualquer outro lugar do estado, né? Hoje a gente fala muito da questão de ressocialização do preso, né? Porque ele entra, mas um dia ele vai sair. E de como deveria ser feito esse trabalho para que ele volte para a sociedade, podendo produzir, podendo conviver em sociedade com todos. Como funciona hoje? Vamos falar da realidade do presídio de Lajeado. Tem se conseguido fazer esse trabalho? No presídio feminino, como é um número menor de detentos, né, de detentas, tem se conseguido atingir uma meta muito boa, né, porque um número reduzido de pessoas, você consegue ocupar melhor essas pessoas, né, um índice de reincidência praticamente é inexistente, né. O que é reincidência? A pessoa que está lá cumprindo pena sai para a vida, volta para o cotidiano, volta para a sociedade e acaba cometendo delito de novo e volta para o presídio. Isso é uma reincidência. Já no presídio masculino é um pouco mais complicado, né? Não se consegue dar uma atenção tão grande, né? Porque são muitas pessoas, por isso também a limitação, mas a gente tenta fazer com que o apenado lá dentro também se ocupe, né? O regime fechado, a pessoa que fica lá dentro e não pode sair, ela precisa se ocupar de alguma forma, né? E não é fácil você arranjar um trabalho, uma ocupação para essas pessoas que têm um regime fechado e que só podem sair de lá de dentro para cumprir uma tarefa externa, se for uma tarefa de algum órgão público, e para isso também precisa ter pessoas que fiquem cuidando, né? Para que não haja fuga, né? Então é uma situação bem complexa, assim, não é nada muito fácil não, tá? Bom, o Conselho tem com certeza um trabalho importante a dar continuidade, principalmente, e você assume essa que já esteve trabalhando, no caso, com o gestor anterior, que infelizmente nos deixou, né, que foi o Dr. Miguel Feldens, né, e sabemos que é um trabalho difícil de ser feito, não é fácil,
mas é aquela sementinha de todos os dias aí para que as pessoas que infelizmente vão parar num presídio, e como o caso de Lajeado, possam retornar para a sociedade depois e seguir dentro daquilo, porque errar é humano, né? Claro que depende do tipo de erro, vai se parar num lugar assim, mas também entender de que às vezes a pessoa realmente algo a levou a fazer isso, não é da índole dela, e ela com certeza vai, quando retornar, valorizar muito mais a liberdade. Acredito que eu converso, uma pessoa que eu conheço que já esteve lá, e eu gosto muito de perguntar como é estar lá, aquela curiosidade existe, né? E no relato dela, ela diz, olha, onde eu menos quero voltar a estar infelizmente é lá, não quero mais, né? Eu acredito que ninguém gosta de, né? É bem complicado, né? Tu tem a tua liberdade, tu tem a tua família e de uma hora para outra tu perde isso. Tudo, né? Privado, né? Até privado. Bom, deixo o espaço à disposição então. Esse trabalho aí da construção de uma nova unidade é um projeto a longo prazo, né? Não é assim de tão curto prazo. É um projeto a longo prazo, é para 15, 20 anos. A gente está iniciando agora, a gente está começando a trocar ideias, algumas reuniões, porque um presídio ou uma penitenciária, a princípio a ideia é um presídio, né, para 400, talvez um pouquinho mais de vagas, precisa de um espaço grande, né, não pode ser perto de um centro, né, e então é conversar com os prefeitos, com a sociedade, para ver um local adequado para se instalar isso, né. Procurar também incentivos para o município que for ficar com o presídio, né? Porque tem que ter um bônus, né? Não é simplesmente aceitar e acarretar toda essa tarefa assim sem bônus nenhum nisso, né? Isso a gente também tá procurando ver como é que a gente vai facilitar isso para o presídio, para a cidade, né? Então o trabalho inicial começa com a localização dessa área. Onde será? Porque é uma área aí de 7 hectares, mais ou menos, essa área. Pelo que foi comentado na última reunião do Conselho, seria um espaço mínimo de 7 hectares. 7 hectares. Né? É uma área grande. Então, uma área grande. Esse é o primeiro passo. Ver qual município aí que se dispõe, na verdade. Né? Ver qual município que se dispõe, ver qual a viabilidade, não muito perto do centro, mas também não afastado para que impossibilite a visita dos familiares, né? Então é estudar a área, é ver um projeto, né? Procurar recursos, né? E aí a gente vai caminhando para viabilizar isso. Também a gente sabe que depois de tudo isso ainda tem a parte da construção que é demorada, né? Tá certo. Novo presídio, então, do conselho, presidente do conselho da comunidade, o doutor, advogado criminalista Leandro Schierholt, conversando conosco, trazendo as informações, e esse sonho aí agora, né, foi concluído o presídio feminino, que não foi fácil, acompanhei um pouco aí dentro das informações que a gente passava para os ouvintes, né, da busca de recursos, do trabalho árduo, dependendo de quem era, às vezes já desistia, né? E a construção do presídio feminino foi bem demorada, foi bem complicada, é muito burocrático, então a gente já sabe mais ou menos o caminho, né? Já tem-se essa experiência. E a gente tem também o conhecimento da dificuldade que é. É verdade. Então a busca pelos recursos, mas conseguiu ser concluído, né, com êxito, e agora então já se almeja aí a próxima obra, então, que é a construção do novo presídio aí para nossa região. Infelizmente, um mal necessário, né? É verdade, é um mal, mas é necessário. É necessário, né? É um corpo humano que tem um problema num órgão e a gente precisa dar atenção para esse órgão, né? É um braço que está machucado e a gente precisa dar atenção, não adianta só olhar para o resto, né? A gente precisa consertar isso. Sem dúvida. E, então, ele, na verdade, que é filho aí do professor José Alfredo Schierholt, que hoje também nos brinda com a sua visita. 60 anos de jornalismo, né, professor? É verdade. Uma longa história aí que, com certeza, vai estar à disposição, na verdade, de todos, né? Até agora, esse ano, no Jornal Informativo, aí, foi feita uma reportagem sobre esse trabalho aí, né, de 60 anos dentro da questão de jornalismo, fora a questão de historiador, escritor, professor também, né? Então, com certeza, um belo trabalho. Tá certo. Tá certo. Quando eu era pequeno, eu acompanhava o pai, às vezes, nas entrevistas na rádio,
E agora aqui, meu pai está me acompanhando, é um privilégio, né? É um privilégio, né? É um prazer. Que bom, que bom. Bom, eu já agradeço a participação e deixo o convite sempre aberto. Por favor, sintam-se à vontade de usar esse espaço aqui e passar as informações para os ouvintes, que com certeza são importantes. O Conselho agradece também o espaço, é muito importante para o Conselho, né? Porque a gente tenha mais convivência com a imprensa para que a população consiga saber melhor como é que funciona o Conselho, para que serve, como é que está a situação do apenado, do presídio. Então, é claro, a gente vai continuar mantendo esse contato, sim. Claro, com certeza, e desmistificar um pouquinho essa questão aí de presídio, porque a gente parece que quer isso bem longe da gente, né? Mas é aquela história, a gente nunca sabe quando daqui a pouquinho alguém da família da gente vai cometer um delito, por menor que seja, acaba num lugar assim, É que né? o presídio, ele sempre gera notícia quando é notícia ruim, né? Ruim, negativo. Mas tem Ninguém muita quer. notícia boa no presídio também, né? Também, né? Então essa parte também é bom a pessoa conhecer, né? Não é nada muito horrível, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Carandiru, né? Mas a gente também não quer chegar lá, né? E aí precisa desse trabalho, então. Tive o prazer, então, de conversar com o presidente do Conselho da Comunidade de Assistência ao Apenado do Presídio Estadual de Lajeado, doutor Leandro Schirholt. Obrigado pela participação, Leandro, sempre convidado. Muito obrigado. E também tem a presença aí do pai dele, então, que é o professor, jornalista, historiador e escritor José Alfredo Schirholt. Obrigado pela visita, professor, sempre convidado. Quem sabe futuramente a gente marca um bate-papo aí também para conversar um pouco sobre a sua história. É um grande prazer. Tá bom, obrigado, bom dia, bom fim de semana.